Bem, o motivo da realização dessa audiência pública e convocação dos colegas para comparecerem aqui na OAB Federal é justamente trazer a OAB Federal de uma maneira presente os nossos pleitos, porque, na verdade, a OAB Federal como um todo e todas as OAB seccionais têm sido parceira da advocacia pública nos pleitos que nós temos apresentados aí no decorrer dos últimos anos. E nós sabemos que o momento político atual é um momento vamos dizer assim, bem conturbado, na medida em que a Advocacia Pública Federal e todos os servidores públicos federais já vão para cerca de 3 anos aí, sem haver uma recomposição inflacionária, fazendo descumprir aquilo que prevê o artigo 3711 da Constituição. Mas os nossos pleitos são aqueles pleitos construídos em conjunto com a OAB, que por diversas vezes já deu respaldo a esses pleitos e por diversas vezes já nos manifestou, inclusive o presidente Ofir encaminhou uma moção de aplauso ao movimento da Advocacia Pública Federal e da Defensoria Pública Federal no que tange à necessidade do tratamento isonômico entre as funções essenciais da Justiça, com previsão constitucional, e da necessidade, através da previsão legal do próprio Estatuto do OAB, de pagamento aos honorários para os advogados públicos federais, o que não tem acontecido na prática. Na verdade, a gente entende que tem havido até uma apropriação indébita desses valores por parte da União. A Advocacia Pública Federal, a defesa do Estado brasileiro, através da AGU, ela acabou se concretizando de maneira prática com a Constituição de 1988. Antes da Constituição de 88, o Ministério Público exercia a função de defesa do Estado e defesa da sociedade, e com a Constituição de 88, a AGU passou a fazer a defesa do Estado, e o título 4, capítulo 4, tratou dessa função específica da AGU no que tange às funções essenciais da Justiça. E esse tratamento entre as funções essenciais da Justiça, a Constituição deu um tratamento equânime entre essas funções, colocando no mesmo caráter hierárquico o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada como um todo, né? Então, além disso, né, somado a isso, nós temos também o artigo 29, parágrafo 2º da DCT, que permitiu que os membros do Ministério Público pudessem fazer um exercício nesse novo órgão criado, a AGU, o que demonstra claro e evidente o desejo do Constituinte e positivar, né, concretamente, ter parâmetros iguais o Ministério Público e a Advocacia Pública Federal, porque não faria sentido permitir que os membros do Ministério Público exercessem atividades nesse novo órgão criado, se esse novo órgão não tivesse prerrogativas e remuneração isonômicas àquelas existentes aos membros do Ministério Público Federal. E, além disso, a gente, como disse no início, vive um momento conturbado. Nós temos diversos outros pleitos também que são além da questão remuneratória, que estão bem aquém daquilo que nós necessitamos, como a questão da carreira de apoio. Hoje, cada magistrado, cada membro do Ministério Público tem cerca de 18 servidores para dar apoio às suas atividades. E os membros da Advocacia Pública Federal não têm sequer um membro para dar apoio às suas atividades, o que demonstra a total incongruência de continuarmos nessa circunstância. Continuando nessa circunstância, o advogado público federal, o defensor público federal, vai continuar tendo que buscar o processo no balcão, vai ter que tirar xerox do processo, vai ter que levar a petição na justiça, perdendo um grandioso tempo naquilo que ele faz de melhor, que é a sua capacidade técnica. E nós sabemos que os concursos para a Advocacia Pública Federal são tão difíceis quanto todos os outros concursos jurídicos da área, na medida em que temos diversos colegas aí que passaram para diversas procuradorias de estados e, no momento, fizeram a opção por continuar na AGU, e hoje nós temos 22 estados da federação implantando esse tratamento isonômico entre as funções essenciais de justiça, e isso não se concretiza efetivamente em relação no plano federal, o que é até uma incongruência, na medida em que a União só utiliza do seu orçamento cerca de 4% como pagamento de servidor, e diversos estados utilizam cerca de 40% do seu orçamento no pagamento do servidor, e a gente verifica esses estados
privilegiando, né, esse tratamento isonômico, e a União, incongruentemente, né, estando longe de concretizar esses preceitos legais e constitucionais. Então, uma das coisas também que nós viemos trazer aqui na OAB é uma carta aberta à Presidenta da República, a ser assinada. Queria registrar a presença do Dr. Marcos Vinícius e convidar ele para comparecer à mesa, o nosso secretário-geral do OAB, e uma salva de palmas por ter disponibilizado o auditório para nós aqui. Secretário, então, como estava dizendo os nossos colegas, a OAB sempre albergou os pleitos da Advocacia Pública Federal, e por isso que nós viemos aqui fazer esse movimento aqui, esse ato, para também sermos gratos a essa abertura e cada vez mais continuarmos nesses estreitamentos de laço entre a Advocacia Pública e a OAB, porque nós temos consciência que o advogado, no sentido lato, ele compreende a advocacia privada e a advocacia pública como um todo, e nós temos evoluído muito nesse sentido, na concepção própria da OAB, o tratamento que tem dispensado a todos os colegas advogados públicos federais e o apoio aos nossos pleitos. E um dos pleitos que nós fizemos e trazemos aqui é justamente exigir, pedir, como foi feito pelo próprio ministro Carlos Aires Brito, quando assumiu a presidência da República, quando assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele chamou os poderes constituídos, a um pacto de respeito à Constituição. E o que a gente vem propor aqui é justamente isso. A gente vem pedir que a Constituição seja respeitada e que o tratamento isonômico entre as funções essenciais da justiça seja implementado na prática, não fique só num discurso, não fique só num plano teórico, não fique só num plano constitucional que muitas vezes parece longínquo de ser atingido e concretizado na prática, E, somado a isso, o pleito principal aqui da Casa, que diversas vezes eu tive a oportunidade de tratar com o senhor, que é a questão dos honorários. O senhor sempre foi favorável e sempre tem manifestado nas suas aparições públicas e reservadas nas reuniões, favorável ao pleito dos honorários, na medida que os honorários são devidos a todos os advogados, sejam eles públicos ou privados. Enfim, esse é um resumo do que eu havia para trazer. E gostaria de ouvir a palavra de Vossa Excelência e pedir que Vossa Excelência manifestasse para todos os colegas advogados públicos federais aqui o que a OAB tem sido parceira e, principalmente, trazer, encampar essa nossa luta agora, nesse momento tão dificultoso que se apresenta as negociações salariais aí com o ministro do Planejamento.